Olhos como chamas aprisionadas dentro de cristal, um rosto mais brilhante que 1000 filhos. Uma voz que não apenas fala, ela ecoa através das dimensões, reverberando pelas camadas da realidade. Os seres humanos não deveriam perceber. É assim que a Bíblia Etíope descreve Jesus. E quando Mel Gibson ouviu essas descrições pela primeira vez, lidas em voz alta a partir de um manuscrito de Gás de 15 anos, ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: "Isso muda tudo. O que você está prestes a ouvir esteve oculto do mundo ocidental por quase 2000 anos. E quando você entender o porquê, nunca mais lerá a Bíblia da mesma maneira. A Bíblia que você nunca deveria ter lido." A questão é a seguinte: enquanto o resto do cristianismo estava ocupado decidindo quais livros manter e quais descartar, a Etiópia preservou tudo. Essa é a manchete. Essa é a parte que a maioria das pessoas nunca aprende. No século, conselhos de homens se reuniam em salas e votavam sobre quais textos eram divinamente inspirados. Os livros vencedores se tornaram sua Bíblia. Os livros que foram excluídos foram classificados como perigosos, retirados de circulação e, em muitos casos, destruídos fisicamente. De 66 a 73 livros foi o que sobreviveu ao corte. E a maioria das pessoas simplesmente presumiu que essa era toda a história. Não era nem de perto. A Igreja Ortodoxa Etiopaido, uma das instituições cristãs mais antigas da Terra, jamais participou dessas votações. O cristianismo chegou à Etiópia antes de chegar à maior parte da Europa. A Bíblia, como todos sabemos, é uma coleção de muitos livros diferentes. Eles não eram recém-chegados. Estavam entre os primeiros povos do planeta a se autodenominarem seguidores de Cristo. E como a Etiópia é cercada por montanhas e desertos, e como era quase impossível alcançá-la durante a maior parte da história da humanidade, a Igreja Etíope desenvolveu um isolamento quase total em relação à política que remodelava o cristianismo em Roma. Então é o seguinte: enquanto os concílios romanos debatiam quais evangelhos preservar, monges etíopes copiavam cada texto que circulava entre os primeiros crentes, cada evangelho, cada visão apocalíptica, cada relato de Cristo. Eles não escolheram o que lhes convinha. Preservaram o resultado. 81 livros, 46 no Antigo Testamento e 35 no Novo, escritos em Gás, uma antiga língua semítica mais antiga que o latim ou o grego, e ainda assim uma língua arrastada. E entre esses livros encontram-se textos que foram completamente apagados do cristianismo ocidental. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, o livro da Aliança. O Dr. Ephraim Isaac de Princeton, um dos maiores especialistas em literatura etíope, passou mais de 40 anos estudando esses manuscritos. Ele disse certa vez que na primeira vez em que comparou o cânon lado a lado com a Bíblia ocidental, sentiu como se tivesse passado a vida inteira lendo um livro com metade dos capítulos arrancados. E não se tratam de notas de rodapé. Estas não são curiosidades. São estruturas teológicas inteiras que sobreviveram em apenas um lugar na Terra. E o que elas dizem sobre Jesus, isso nem é o que fez Mel Gibson se calar. O Jesus cósmico esse, eles esconderam de você. Se você cresceu em algum lugar do mundo ocidental, você carrega uma imagem específica de Jesus. Você pode até não ser religioso, e ainda assim carregá-la, milagres e ressurreição dos mortos. Mas segundo as escrituras cristãs, ele aparentemente existia com Deus antes da criação. Olhos suaves, rosto sereno, vestes esvoaçantes, pele clara, cabelos claros, expressão gentil. Essa imagem foi criada durante o Renascimento europeu. Os artistas retratavam Jesus com a aparência das pessoas ao seu redor acessível, familiar, seguro. Agora esqueça tudo isso, absolutamente tudo, porque os manuscritos etíopes descrevem algo completamente diferente. E acredite, não é nada sutil. Seus cabelos irradiam luz, como lampura atingida por um sol intenso. Não uma cor, mas um material luminoso, vivo, brilhante. Seus olhos flamejam como fogo aprisionado em cristal e não oferecem conforto.
Eles oferecem total transparência. São olhos que enxergam através de tudo, através da pretensão, através das mentiras, através de cada muro que você já construiu ao redor das partes de si mesmo que não quer que sejam examinadas. Seu rosto mais brilhante que 1000 sóis ardendo simultaneamente, não quente, não incandescente, flamejante. Um brilho tão intenso que os textos dizem que até mesmo anjos nos mais altos céus têm dificuldade em olhar diretamente para ele. E, no entanto, há algo nele que, segundo o texto, está além da compreensão humana. Não porque o poder esteja ausente, mas porque o poder é tão absoluto que não precisa provar nada. É a calma de algo que poderia desfazer o mundo e simplesmente escolher não fazê-lo. Quando ele fala, o som não viaja pelo ar como uma voz normal. Ele ondula através das dimensões. Camadas da realidade que os seres humanos normalmente não percebem vibram a cada palavra. Quando ele se move, o próprio tecido do mundo responde curvando-se e se deslocando como água perturbada por uma pedra. Até mesmo seu silêncio tem peso. Os textos descrevem a presença dele como algo que remodela o espaço ao redor, como se a própria realidade reconhecesse o que está diante dela e se reorganizasse de acordo. Eis a questão. Os textos etípicos não estão sendo poéticos. Eles não estão usando metáforas para criar um efeito dramático. Estão descrevendo nos termos mais literais que sua língua permite um ser tão além do humano que a palavra mal se aplica. O Dr. Gattu Hawley, que catalogou manuscritos étipos no Museu Hill por mais de 3 décadas, descreveu a leitura dessas passagens pela primeira vez como aterradora e bela na mesma medida. Ele disse: "Lógica, este não é o Jesus da escola dominical. Isto é algo que a Igreja Ocidental esqueceu ou escolheu deliberadamente esquecer." Agora, é aqui que a coisa fica interessante, porque essas descrições e tips correspondem quase exatamente ao livro do Apocalipse. Os pés, como o bronze polido recém-saído de uma fornalha, a voz, como o rugido de uma cachoeira gigantesca, o rosto brilhando como o sol em todo o seu esplendor. Essas imagens aparecem no último livro da Bíblia Ocidental, o único livro que sobreviveu ao processo editorial com sua iconografia cósmica intacta. Quais desses diferentes livros possíveis são de fato canônicos, fazem parte do cânone bíblico, mas na tradição etípica, isso não é exceção, é a regra básica. É assim que Jesus é descrito desde o princípio, não em uma visão apocalíptica no final. Ao longo dos textos, o pastor gentil do cristianismo ocidental e o soberano cósmico dos textos etípicos são considerados a mesma pessoa. Eles parecem 2 seres completamente diferentes, e essa discrepância não é acidental. É o resultado de uma escolha deliberada de pessoas que decidiram que uma versão de Jesus era mais útil para elas do que a outra. Quando Mel Gibson viu essas comparações lado a lado, o retrato renascentista versus as descrições cósmicas e etípicas, ele teria dito que
A imagem ocidental, de repente, lhe pareceu o desenho de uma criança sobre uma explosão nuclear confortável, familiar e completamente inadequada. Se isso já está mudando o que você pensava saber, inscreva-se e ative as notificações, porque cada capítulo se aprofunda mais do que o anterior, e o que vem a seguir pode ser a parte mais explosiva. A profecia escrita 300 anos antes do tempo. De todos os textos preservados pelos monges e tupis, nenhum é mais perigoso do que o livro de Enoque. E a razão pela qual ele é perigoso não tem nada a ver com o seu conteúdo, tem a ver com a época em que foi escrito 300 anos antes do nascimento de Jesus. Que assim seja. Reflita sobre isso. Este livro, composto séculos antes dos eventos do Novo Testamento, descreve em detalhes vívidos e específicos uma figura chamada Filho do Homem, o Eleito. Descreve uma corte celestial cercada por rios de fogo, anjos se prostrando diante de uma figura feita de luz, um julgamento final, onde cada ser vivo é pesado e medido por um ser de brilho aterrador. Estas não são profecias vagas. Essas não são previsões que possam significar qualquer coisa. São cenas narrativas detalhadas, quase idênticas às visões do livro do Apocalipse, escrito centenas de anos depois. Rios de fogo fluindo diante de um trono de julgamento. Anjos tremendo na presença de uma figura tão radiante que não conseguem erguer a cabeça. Um eleito aquele que está no centro de tudo e fala. E quando ele fala, os culpados desabam e os justos choram em reconhecimento. E veja só, os estudiosos não contestam seriamente essa conexão. O Dr. George Nicholsberg, Universidade de Iowa, que publicou o que é considerado o comentário definitivo sobre o primeiro livro de Enoque, afirmou claramente que as imagens do Apocalipse não surgiram do nada. Elas derivam de uma tradição apocalíptica já antiga. E a raiz mais profunda dessa tradição é o livro de Enoque. Os paralelos não são coincidência, são herança. Um texto transmitiu sua visão para o outro ao longo dos séculos. Mas aqui está o ponto crucial. Durante o início do cristianismo, Enoque era amplamente lido, citado e referenciado. A Epístola de Judas, que você encontra na sua Bíblia, agora cita diretamente o livro de Enoque. Não são paráfrases nem ilusões vagas. É uma citação direta, palavra por palavra. Pense nisso por um segundo. Um livro citado dentro da Bíblia foi considerado inadequado para estar na Bíblia. Isso não é teologia, isso é política. E o conteúdo vai muito além da profecia. Enoque descreve arquitaras, a arquitetura dos céus, em termos que parecem menos mitologia antiga, e mais alguém tentando descrever física avançada sem o vocabulário adequado. Os movimentos dos corpos celestes com uma precisão que os povos antigos supostamente não possuíam. A natureza do tempo, a origem do mal, a própria estrutura da realidade. Então aqui está a questão. Se Enoque estiver certo, se essa previsão de 300 anos de um Cristo cósmico for precisa, então as implicações atravessam completamente a religião. Significa que alguém em algum lugar milhares de anos atrás teve acesso aí a um conhecimento sobre a natureza da realidade. Só agora estamos começando a compreender. E as pessoas que removeram este livro da sua Bíblia não queriam que você fizesse essa pergunta. Mas o livro de Enoque nem é o texto mais complexo do Cânon Tupi, nem de longe como Jesus realmente chegou aqui. A ascensão de Isaías. Esta é a passagem que muda tudo. Não é profecia, não é lei. É no sentido mais literal, um relato de como Jesus chegou à Terra. Não o nascimento sabe, não o estábulo, não a estrela, não os pastores. Algo muito mais estranho, muito mais antigo e muito mais perturbador. O texto descreve o profeta Isaías em uma jornada por 7 níveis distintos do céu. Estes não são níveis metafóricos, nem estágios simbólicos de crescimento espiritual, mas sim 7 camadas estruturais reais da realidade, empilhadas umas sobre as outras, cada uma mais luminosa, mais avassaladora que a anterior. Isaías vê estruturas feitas de luz e som equivalente na experiência humana, seres de tal brilho que um humano comum seria destruído apenas pela proximidade. E a cada nível, a glória se intensifica,
A luz se torna mais densa, o canto dos seres ao seu redor se torna mais complexo, mais multifacetado, mais avassalador. Isaías diz que sentiu sua própria consciência se expandindo, como se sua mente estivesse sendo ampliada para conter o que via e ainda assim mal conseguia acompanhar. E no nível mais elevado, além de tudo, ele vê o amado uma figura de luz e poder, tão além de qualquer coisa abaixo dela. E a palavra Deus parece um eufemismo. Todos os seres em todos os céus abaixo se curvam na direção dessa presença sem sequer receberem ordens. É involuntário como a gravidade. E então o amado começa a descer. É aqui que a coisa fica estranha, porque o que vem a seguir se parece menos com escrituras antigas, e mais com um relatório confidencial sobre uma operação que nunca deveria ter sido tornada pública. À medida que Cristo desce por cada um dos 7 céus, ele deliberadamente diminui seu brilho. Camada por camada, ele atenua sua glória. Não porque esteja perdendo poder, mas porque os níveis inferiores da realidade não suportam sua presença plena. Ele está se ajustando às limitações de cada dimensão pela qual passa. Quando chega aos céus mais baixos, os anjos de lá não o reconhecem, olham diretamente para ele e não veem nada. Notável. O Criador de todas trites, a estrutura da existência está passando por seu domínio. Eles não fazem ideia. Quando chega à Terra, um recém-nascido em Belém, envolto em panos e deitado sobre palha, o ocultamento é total. Um ser de infinito poder cósmico comprimido no corpo de um bebê indefeso. Todo o céu, segundo o texto, prende a respiração. Os anjos em todos os céus observam. Aqueles que não o reconheceram em sua descida, agora olham para a terra confusos, sem entender o que acabou de acontecer. E num coxo de animais, numa cidadezinha do interior, o arquiteto de toda a realidade chora por leite. Pense nisso. Esqueça tudo o que você aprendeu na escola dominical. Consideremos apenas a narrativa crua. Um ser poderoso o suficiente para construir a arquitetura da realidade decide, por razões que o texto afirma estarem enraizadas no amor e na libertação, disfarçar-se completamente para encolher através de 7 camadas de existência, diminuindo sua luz a cada estágio, até chegar a esta forma mais frágil e vulnerável possível. Não para conquistar, não para governar, mas para despertar algo. Sua missão não era ensinar moralidade, não era modelar bom comportamento, era quebrar correntes, libertar seres humanos presos em sono espiritual, acender algo dentro de cada pessoa que estava adormecido desde o princípio. Ele veio não como um rei exigindo obediência, mas como uma faísca destinada a lembrar a cada ser humano o que ele realmente é. Esse relato circulava entre os fiéis séculos, antes de os concílios da igreja decidirem como o cristianismo seria oficialmente. Os monges e tipes não o inventaram, simplesmente se recusaram a descartá-lo. Quando Gibson ouviu essa passagem lida na íntegra, a descida completa pelos 7 céus, permaneceu em silêncio por quase 1 minuto. Então disse: essa é a história que o mundo realmente precisa ouvir. Mas o que esses monges preservaram das próprias palavras de Jesus é o que explica exatamente por tudo isso foi enterrado as palavras que eles apagaram. A Bíblia etíope não apenas descreve Jesus de forma diferente, como também o cita de maneira diferente, preservada em textos como o Livro da Aliança. Há ditos atribuídos a Jesus que nunca apareceram em nenhuma Bíblia ocidental. Não porque tenham sido comprovadamente falsos, nem porque estudiosos os tenham considerado falsos. Simplesmente não foram selecionados, foram deixados de fora por homens que tinham a tal autoridade para decidir o que o mundo ouviria ou não. E veja só, quando você lê esses ditos, entende imediatamente por que foram removidos. Em uma passagem, Jesus diz a seus seguidores que eles não são feitos de pó. Ele lhes diz que são filhos da luz. Só isso, essa única frase. E isso detona tudo. Porque se cada ser humano é um filho da luz, se cada pessoa carrega um fragmento direto do divino, então todo o aparato entra em colapso. Os sacerdotes, os bispos, os papas, os rituais, os edifícios, as hierarquias, tudo, toda a estrutura criada para preencher a lacuna entre a humanidade e Deus
torna-se desnecessária. Você não precisa de ninguém para conectá-lo a algo que já está dentro de você. A questão é a seguinte: os textos étipes descrevem a salvação não como uma transação, não como uma recompensa distribuída por pessoas autorizadas, mas como um despertar. Você não é salvo indo ao prédio certo e realizando os rituais certos. Você é salvo despertando para o que você já é, o reino dos céus. De acordo com esses textos, não é um lugar para onde você vai quando morre. É um estado de consciência ao qual você pode acessar agora mesmo. Enquanto ainda respira, ainda caminha, ainda está vivo neste corpo. Nem depois de você ter conquistado isso. Então aqui está a questão. Você pode ver imediatamente por isso era um problema gigantesco que moldou a civilização. Se Deus está dentro de cada pessoa, então cada pessoa é seu próprio sacerdote. Se o reino dos céus está acessível agora, então não há razão para esperar, nenhuma razão para obedecer, nenhuma razão para pagar dízimos a uma organização que alega deter-vos para algo que você já possui. Esses ensinamentos não desafiaram apenas algumas doutrinas. Eles ameaçaram tornar obsoleta toda a infraestrutura da religião organizada da noite para o dia. A doutora Kirsten Staffrian Peterson, que passou anos estudando a tradição ortodoxa IPFN, descreveu essas passagens como os ensinamentos mais radicais atribuídos a Jesus em qualquer tradição canônica. Ela observou que eles não desafiam apenas uma doutrina, eles desafiam todo o modelo econômico e político da religião organizada. Quando o Império Romano adotou o cristianismo no século, trouxe consigo uma mentalidade imperial. Unidade significava controle. Controle significava padronização. A padronização significava decidir de uma vez por todas quais livros permaneceriam e quais desapareceriam. Qualquer texto que sugerisse que os indivíduos poderiam acessar Deus diretamente sem mediação institucional não era uma ameaça teológica, era uma ameaça estrutural, uma ameaça ao próprio poder. O livro de Enoque foi removido. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa. O livro da aliança foi sepultado. Tudo que carregasse o aroma de acesso divino direto de despertar pessoal de um Cristo que veio para libertar em vez de estabelecer hierarquia foi sistematicamente eliminado do cânone ocidental, sem debate, sem discussão pública, simplesmente removido silenciosamente por homens em salas que tomavam decisões pelo resto da humanidade. E o Jesus que sobreviveu a esse processo, remodelado, suavizado, tornado mais palatável. O soberano cósmico do fogo e da luz tornou-se o pastor gentil. O cerco cuja voz abalava as dimensões tornou-se uma figura de conforto sereno. O libertador que veio despertar a humanidade de um sono profundo tornou-se um mestre moral que, acima de tudo, queria que as pessoas fossem gentis umas com as outras. Não se tratava necessariamente de corrupção nascida da malícia. Foi uma lenta deriva institucional em direção a uma versão da história que atendesse às necessidades da instituição que a contava. Mas a Etiópia estava além do seu alcance. Os mosteiros esculpidos em penhascos acessíveis apenas por corda. Monges que não tinham interesse na política romana. Uma única tarefa: preservar os textos. E eles o fizeram por quase 2000 anos. A cada geração, à luz de velas, copiando à mão letra por letra, página por página, em uma língua que o resto do mundo havia esquecido. E os manuscritos que eles guardavam conham até mesmo advertências sobre o que aconteceria. Alertavam que as gerações futuras criariam imagens de Cristo que afastariam as pessoas da verdade. Previam que a humanidade adoraria o símbolo em vez da presença viva por trás dele. Eles advertiram que as pessoas construiriam ídolos a partir da imaginação e os chamariam de Deus. Pinturas renascentistas transformando Jesus em um europeu pálido. Mega igrejas transformando o culto em entretenimento. Um despertar cósmico sendo lentamente substituído por uma moralidade complacente. Esses avisos não soam como profecias, soam como uma reportagem publicada com 2000 anos de antecedência. Neste exato momento, enquanto você ouve isto, esses manuscritos ainda existem trancados em mosteiros de pedra
escavados nas encostas dos penhascos e tipes, alguns deles acessíveis apenas por uma única corda suspensa sobre um precipício de 90 metros, guardados por monges que dedicaram suas vidas a preservá-los. Homens que acordam antes do amanhecer, rezam até os joelhos doerem e depois se sentam à luz de velas, copiando textos, letra por letra, em um idioma que o resto do mundo abandonou séculos atrás. Eles não fazem isso por dinheiro. Eles não fazem isso por atenção. Eles fazem isso porque acreditam que essas palavras estão vivas e que o mundo eventualmente virá procurá-las. 81 livros. Descrições de um Jesus tão radicalmente diferente da versão ocidental que, quando Mel Gibson nos encontrou, disse que a igreja em que cresceu havia lhe dado um Cristo com um volume quase no mínimo. O soberano cósmico ainda está nessas páginas. A descida dos 7 céus ainda está lá. O ensinamento dos filhos da luz ainda está lá. Cada palavra que foi apagada da sua Bíblia ainda existe na deles em algum lugar agora mesmo, em um mosteiro, esculpido em um penhasco que a maioria dos mapas nem sequer mostra. Um monge está sentado na escuridão copiando as mesmas palavras que seu antecessor copiou, e o antecessor dele, antes dele, por 2000 anos seguidos. Ele nunca ouviu falar dos concílios que decidiram sobre a sua Bíblia. Ele não sabe o que foi removido ou por quê. Ele só sabe que lhe foi dado algo para proteger e que morrerá protegendo-o. A única coisa que separa você desses textos é a mesma coisa que sempre esteve lá, a decisão que alguém tomou há muito tempo de que você não deveria lê-los. Se isso mudou a sua perspectiva sobre a Bíblia, deixe um comentário e me diga qual revelação te impactou mais. As descrições cósmicas de Jesus. A descida aos 7 céus, ou os ensinamentos dos filhos da luz. Eu li cada uma delas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo no que foi apagado dos textos que você nunca deveria ter visto. Clique no vídeo na sua tela agora mesmo.